Formações vegetais. Os diferentes tipos de clima determinam o desenvolvimento de diferentes tipos de vegetação. Vegetação ou formações vegetais é o conjunto de plantas que nascem e se desenvolvem naturalmente em um local. Outros elementos, como o solo e as formas de superfície terrestre, o relevo, também influenciam na diversidade de tipos de vegetação existentes. O Brasil possui uma vegetação bastante diversificada. Vamos conhecê-lo? Caatinga. A caatinga é a vegetação que predomina em locais de clima quente e com chuvas irregulares ao longo do ano. As plantas desse tipo de vegetação são em geral de pequeno porte e possuem folhas pequenas, alongadas e espinhosas. Dessa forma, a superfície de transpiração é menor, fazendo com que percam menos água. Algumas espécies conseguem armazenar água, outras perdem as folhas nos períodos de seca. Apesar de sua riqueza vegetal, que abriga muitos animais, a caatinga tem sido bastante devastada, substituída por áreas de cultivo, pasto e cidades. Campos. Os campos são formados por plantas rasteiras, gramíneas e poucas árvores de pequeno porte. São encontrados em regiões de clima com chuvas bem distribuídas ao longo do ano e temperaturas baixas durante o inverno. No Rio Grande do Sul, a região de campos é denominada pampa. As áreas com vegetação de campos são favoráveis à criação de gado. Recentemente, essa formação vegetal vem sendo devastada para a expansão de áreas de cultivo, como a de soja. Cerrado. A vegetação de cerrado é formada por plantas rasteiras, arbustos e árvores com troncos e galhos retorcidos e cascas grossas, adaptadas a queimadas naturais que ocorrem nos períodos mais secos. O aspecto desse tipo de vegetação é bastante variado, ora com árvores grandes, bem próximas uma das outras, ora com árvores menores e arbustos que crescem entre elas. Predomina em locais onde faz calor a maior parte do ano, com um período chuvoso e outro seco. Essa formação vegetal possui grande diversidade de plantas e nela vivem diversas espécies animais, muitas delas só encontradas no cerrado. Atualmente, porém, elas correm o risco de extinção por causa do desmatamento que ocorre por ocupação com áreas agrícolas, pastagens e para produtos de carvão vegetal. Mata de araucária. A mata de araucária é uma formação vegetal na qual predominam árvores, sobretudo o pinheiro do Paraná, também chamado araucária. Apresenta pequena variedade de espécies adaptadas a um clima com chuvas bem distribuídas ao longo do ano e temperaturas mais baixas nos meses de outono e inverno, do final de março ao final de setembro. Esse tipo de vegetação foi praticamente destruído ao longo da história do Brasil, sobretudo em virtude do aproveitamento da madeira para a fabricação de móveis e para a construção civil, e também em razão da ampliação de áreas da agricultura. Mangue. O mangue é um tipo de vegetação presente em áreas onde rios encontram o mar com um clima quente e, em geral, chuvoso. É formado por árvores e arbustos e, em algumas espécies, desenvolvem raízes aéreas adaptadas ao solo que entra em contato com a água do mar. No mangue, reproduzem-se muitos animais, principalmente peixes. Esse tipo de vegetação vem sendo cada vez mais ameaçado pela poluição provocada pelos seres humanos. Florestas tropicais. As florestas tropicais são formadas por grande variedade de espécies vegetais. Esse tipo de vegetação é encontrado em locais de clima quente e chuvoso, úmido, e abriga grande diversidade de espécies animais.
No Brasil, são exemplos desse tipo de formação vegetal a floresta amazônica e a Mata Atlântica. As árvores das florestas tropicais foram e continuam sendo derrubadas para a formação de áreas de cultivo e pastagem, o aproveitamento da madeira, a extração de minério, a abertura de rodovias ou a construção de cidades. Complexo do Pantanal. O Complexo do Pantanal é um tipo de formação constituída por uma mistura de diversas formações vegetais, cerrado, floresta e campos, que abriga diversas espécies de animais, muitas delas ameaçadas de extinção. No período das chuvas, parte da área ocupada pelo Pantanal fica alagada por causa do transbordamento dos rios. Essa formação vegetal vem sendo afetada pela retirada de minérios e pelo uso de produtos tóxicos na agricultura praticada em áreas próximas. Até o próximo vídeo.